Buenas, estudantes, pesquisadores e entusiastas, sejam muito bem-vindos a mais um programa do LabMan. Esse programa é um experimento em comunicação por meio de redes sociais para a pesquisa acadêmica do professor Dr. Gustavo Fischer, onde abordamos Media Labs, arqueologia das mídias, audiovisualidades, memória, tecnocultura e outras coisas. Então, para você que é estudante ou entusiasta de pesquisas em comunicação, esse programa vai abordar conceitos, autores e formas de pensar as audiovisualidades e o momento tecnológico e cultural que vivemos, a partir de uma visada arqueológica, o passado das mídias. E para você que é pesquisador em comunicação, nós também compartilharemos aqui o processo de criação e estruturação de um Media Lab, o laboratório de memória nas mídias online na Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E abordar os métodos e experimentos da comunicação da pesquisa acadêmica por meio de redes sociais, conforme está acontecendo neste exato momento. Então, eu sou Rodrigo Westphalen, estudante de jornalismo, bolsista de iniciação científica e perguntador oficial do programa. Eu sou Gustavo Fischer, sou professor e pesquisador do PPG em Ciência da Comunicação da Unicinos e responsável pelo projeto de pesquisa do LabMan, que já se desenvolve aí através desses conteúdos e de outras ações aí que a gente vem fazendo. E hoje nós vamos falar sobre Lev Manovic, o professor titular de Ciências da Computação na City University of New York, nos Estados Unidos, membro do programa de pós-doutorado em Computer Science, do mestrado em Data Analysis and Visualization e do mestrado em Digital Humanities. E sobre qual é a influência dos trabalhos dele nas pesquisas do PPG de comunicação e principalmente no LabMan. Então, num primeiro momento, algum desavisado pode estar se perguntando, ele disse ciência da computação? E sim, computação. Manovic foi responsável por uma influente obra acadêmica chamada The Language of New Media, traduzida para mais de 13 idiomas e que, ironicamente, como também está presente no formato digital, eu poderia argumentar que temos aí a soma de uma ou mais linguagens de programação no meio. E me parece que é mais ou menos sobre isso que ele escreve no livro, mas eu vou deixar que o Fischer possa entrar em detalhes durante o episódio. Antes disso, eu quero trazer uma rápida biografia da Wikipédia dele, que é assim. Nascido em Moscou, na antiga União Soviética, no ano de 1960, Lev Manovic estudou pintura, arquitetura, computação e semiótica. Durante anos, aprimorou as habilidades em belas artes e mudou-se para Nova York em 1981. Concluiu um mestrado em psicologia experimental em 1988 e tornou-se PhD em Visual e Cultural Studies em 1993. E com uma tese que encontrava pistas da origem das mídias computacionais na vanguarda construtivista dos anos 20. Mais recentemente, Manovic realiza dois outros movimentos. Um deles é a do livro Software Takes Command, de 2013, abordando a ideia de software cultural e cultura do software, e outro é o Cultural Analytics Lab, um laboratório de análise de Big Data voltado a estudos de humanidades digitais, iniciado ainda em 2007, e que prevê uma publicação com o mesmo nome, de Cultural Analytics, para o final deste ano, em outubro de 2020. Então, acho que para começar as perguntas seria interessante saber como que tu chegou ao Manovic, mas principalmente o que mudou com a leitura de The Language of New Media. Tá. Então, Rodrigo, a tua leitura da biografia do Manovic, ela já dá uma série de pistas para a gente pensar sobre a importância desse autor, essa formação multidisciplinar que ele tem, né, principalmente aproximando questões da arte, da estética com as questões da computação, de certa maneira sintetiza muito bem o interesse que a gente acaba tendo no trabalho dele, porque parece muito uma formação numa perspectiva da tecnocultura audiovisual, onde os dois movimentos de pensar o lado mais hard da programação com o lado mais, entre aspas, soft da estética, ganha um processo formativo muito específico na carreira do Manovic, que é justamente o que acaba aparecendo muito na introdução do livro Language of New Media, né? Mas tu me perguntava como é que eu conheci, então foi no meu doutorado, né? É o que eu tenho assim de maior lembrança. Na época orientado pela professora Sueli Fragoso, que hoje está na Fabico, na URGS, no PPG de Comunicação da Universidade Federal. Ela trabalhava muito com esse autor na época, em termos de referência para pensar justamente uma abordagem sobre as chamadas novas mídias que fugisse de uma simples questão de
reconhecimento de aspectos técnicos e interativos, e que talvez os estudos por demais interessados na questão da capacidade do sujeito de produzir seu próprio conteúdo, nas questões ligadas à cultura colaborativa ou de participação, que são questões importantes, mas que deixavam de lado um pouco a pergunta sobre o que estava acontecendo com as formas culturais, com a imagem, vamos dizer assim, nesse ambiente, e com as máquinas que fazem essas imagens, né? Então, através da leitura do Manovich é que muito da minha tese de doutorado foi ganhando forma, mas em combinação também com, lá naquela época, mais com o conceito de remediação. Mas foi ali, mais ou menos, que começou a aparecer, principalmente em função da discussão que ele faz no livro Language and New Media sobre a dimensão da interface, né? Então, tu me perguntou como que eu conheci, tinha uma outra pergunta junto? A pergunta era sobre o que mudou, então, com a leitura do The Language of New Media. Tá. Bom, a leitura do Language and New Media, ela ofereceu, assim, uma possibilidade de a gente romper com a ideia de um caráter, e aí quando eu falo isso, evidentemente que vai se relacionar com outras coisas que a gente vem conversando aqui nos nossos bate-papos, que é de entender esse caráter que se fosse puramente inaugural dessas interfaces digitais. Porque esse é um livro que fundamentalmente faz um movimento muito ligado à formação do Manovich, por vir, então, da União Soviética, então uma referência no cinema soviético no trabalho do Vertov, que é um cineasta da década de 20, que produz uma obra chamada O Homem com uma Câmera na Mão, que é uma obra que o Manovich lê ela dentro do livro como um grande banco de dados a respeito do cinematismo, então dessa potência cinemática que ele enxerga se recolocando naqueles produtos de comunicação digital que ele está observando ali no final dos anos 90. Isso é bem importante porque no livro, na introdução, ele mesmo vai falar um pouco dessa formação dele, de um lado informática, de outro lado arte e estética, e aí ele vai defender a importância de se fazer uma teoria do que ele chama teoria do presente, e que eu assim adaptaria para pensar uma arqueologia do presente, na medida em que ele gostaria que tivesse sido feito pelo cinema com mais intensidade aquilo que ele está fazendo pela computação, que era então colher as pistas e as evidências e fotografar o momento do qual ele estava passando ali, onde a efervescência de uma determinada geração, vamos dizer assim, de realidade virtual, a própria web, né, muito presente em função dela ter aterrissado nas casas das pessoas, ainda a questão dos CD-ROMs como práticas de autoração de mídia, o chamado cinema digital, que ele traz muito representado por filmes como Cilada para Roger Rabbit, ou como a própria franquia Guerra nas Estrelas, que estava sendo retomada pelo George Lucas naquela época, com os episódios 1, 2 e 3. Então, de um lado, ele vai perceber que esse cinematismo, ele se apresenta nas novas mídias, e ao mesmo tempo ele vai também pensar que o cinema, esse da década de 20 e todos os pré-cinemas, vamos dizer assim, que ele coloca ali, que são outras formas que ainda não eram o cinema propriamente dito, entre aspas, essa forma cinema convencional, como a gente chama, já estavam inscritas como banco de dados, né? Então ele vai pensar que, de um lado, na mídia digital perdura o cinematismo, e nas formas culturais prévias o banco de dados, que seria algo que somente a gente poderia pensar que era contemporâneo, também já estava colocado ali. Então, portanto, esse olhar que produz uma relação de presente com passado em coalescência, e fazendo ao longo do livro, então, ele vai mapeando características que ele entende sobre as novas mídias, no entanto, características muito mais com respeito à forma, às linguagens, às montagens, a forma como é possível pensar isso do ponto de vista audiovisual, imagético,
mas ele vai sempre costurando isso com formas prévias, percebendo os contágios, onde as coisas se recorrem, onde eventualmente há rompimentos, né? Então, por exemplo, e isso é uma coisa importante no livro, assim, é um livro que abre muitas portas conceituais e sempre, ao meu ver, se torna uma espécie de caixa de ferramentas para que muitos outros que vêm depois possam, ou não, enfim, ampliar o desenvolvimento. Ou seja, ele não tem uma preocupação em verticalizar determinadas discussões, ele faz um grande movimento de abrir muitas portas, assim, como, por exemplo, a da montagem espacial, né, que normalmente é muito mencionado na medida em que ele, então, faz uma nomeação dessa ideia da tela ter uma multiplicidade de tempos inscrita nela, de mais visualidades, onde ele vai apontar, né, naquela época, por exemplo, o desktop como sendo um exemplo disso, mas a própria web, que de certa maneira ele faz algumas costuras em tentar pensar um pouco essa montagem espacial que faz com que várias informações convivam simultaneamente, o que isso, né, produzia de certo sentido sobre a nossa época contemporânea, em termos de uma cultura do excesso, né, a ideia de tentar invocar uma prática multitasking em sujeito, enfim, mas ao mesmo tempo ele vai mapear obras da pintura e de outros tempos onde essa ideia de uma informação densa na tela, que não ficaria só num foco, já estava presente. Então, ele toma esse cuidado de sempre caminhar com bastante atenção entre o inaugural e o recorrente, né? E é um jogo bem interessante que ele faz, e ele acaba superando a capacidade da gente apenas igualar a ideia de nova mídia como algo interativo. Ele procura derrubar esse mito da ideia de interatividade, pensando que a ideia da interatividade pode se apresentar para além da questão do texto digital, e vai investir mais na questão de como é que se pode transcodificar conteúdos, como que se pode modularizar conteúdos, enfim, como ele vai mencionar lá as Os 5 princípios, né, eu acho. características, né, Características. das novas mídias, né? Isso. Então isso vai construindo, né, um raciocínio extremamente rico. É um livro muito longo, mas muito bem ilustrado. Ele, inclusive, ele é também muito inovador na perspectiva em que ele propõe isso do nosso interesse ali do LabMem, por exemplo, na questão de a gente escavar, e mesmo antes, na verdade, na pesquisa de memória nas interfaces ali, ele faz uma versão HTML para o livro, digamos assim, onde ele enfatiza todas as imagens e referências que ele coloca ao longo do livro, né? E só dá para entrar e acessar isso muito parcialmente pelo Wayback Machine, mas mostra um pouco da preocupação dele também, já vai aparecendo um pouco da ideia dele conseguir não só, entre aspas, né, não no sentido pejorativo da palavra, né, teorizar sobre isso, mas também realizar junto, né, embora essas duas coisas não são tão distantes assim. Então isso é um ponto muito legal assim do trabalho dele. A gente vai comentar um pouquinho mais tarde, porque daí ele vai radicalizando essa ideia de pensar com o computador, pensar sobre o computador e pensar com o computador, né? Ou pensar sobre o software e pensar com o software, né? E também uma curiosidade que eu vi enquanto pesquisava um pouquinho mais sobre ele foi que ele lançou os 2 últimos trabalhos que ele lançou, que ele foi no caso, o software, me referindo ao Software Takes Command e ao do Instagram, que foi publicado em 2017, os 2 foram lançados como Creative Commons também, né, na internet. Então tem uma pegada da cultura assim Sim. que está bem presente no digital, assim, na programação, na coisa mais da tecnologia, né? Eu achei bem interessante. Sim, ele realmente
tá inserido no tempo dele sem tornar isso uma experiência, vamos dizer assim, que apenas celebre o agora, né? Ele consegue fazer esse movimento, e isso a gente um outro aspecto importante do Language New Media que ele vai carregar para frente é a ideia do banco de dados como forma cultural, né? Isso é bem importante porque, de novo, ele percebe, então, o banco de dados, se a gente fosse traduzir um pouco para os termos que a gente trabalha no programa, ali na linha de pesquisa, é quase pensar o banco de dados como uma audiovisualidade, assim, né? Como uma potência que se atualiza em diversas formas que a gente tem aí nos meios, né? E quando ele traz essa ideia do banco de dados como forma cultural, ele de alguma maneira está muito preocupado em pensar, e aí ele vai avançar pro segundo livro dele, Software Takes Command, né? Na ideia de pensar o software como uma dimensão de autoprotagonismo da nossa tecnocultura. Embora isso soe, entre aspas, como uma obviedade, e evidentemente que ele não é o único a discutir isso, porque mas alguém ou um conjunto de pesquisadores, cientistas, filósofos, enfim, precisava se pronunciar sobre isso, e ele, junto com outros, Matthew Fuller, Wendy Chung, Alexander Galloway e tantos outros, a gente pode, de alguma maneira, colocá-los nesse agrupamento aí do Software Studies, como essa preocupação em pensar essa ontologia do software, de pensar o software para além do que ele significa tecnicamente. E isso é bem importante, porque daí o segundo livro, Software Takes Command, que é o software toma o controle, né? Ele tem uma primeira versão aberta em 2008, como tu falou mesmo, né? Em Creative Commons. E ele só é publicado formalmente em 2013. Então, o Manovich tem um pouco isso, assim, ele tem obras agora, vai lançar um terceiro livro, ele tem, na verdade, muitos outros livros, mas de tempos em tempos parece que fecha um ciclo, assim, para ele se pronunciar sobre um movimento que amadurece, assim. Então, vamos dizer assim, o Language New Media é muito mais preocupado nos produtos culturais digitais, ao meu ver, e com isso elencando vários conceitos. No Software Takes Command, é como se ele se preocupasse naquilo que desenvolve os produtos, que cria os produtos, os softwares de autoração, After Effects, Photoshop. Há quem, eu estava lendo uma resenha sobre o livro, há quem mencione que ele meio que deixa de lado os softwares de open source em favor desses softwares mais proprietários, mas que são, na verdade, os mais usados, e talvez por isso o interesse dele. Então, no Software Takes Command, ele vai, então, pensar um pouco mais sobre essas ferramentas de autoração de mídia, se colocando essa questão fundamental de que o computador é um metameio, porque ele absorve todas as propriedades dos outros meios, com transformações, evidentemente, e ele, simultaneamente, é o lugar onde eu posso construir o conteúdo e veicular o conteúdo. Claro que essa ideia de veiculação, né, tem a questão da internet, da circulação em rede, né, não vai veicular no meu computador, mas tem essa característica, vamos dizer assim, muito peculiar, né, tu não faz cinema na sala de cinema, vamos dizer assim, ou tu não faz televisão com aparelho de televisão, não faz jornal com jornal impresso. Então, esse computador como meta-meio, de alguma maneira ele reivindica isso. Tem um texto dele, que é um dos poucos textos traduzidos para o português, chamado Não Existe Mídia, Só Software, onde é um texto que normalmente eu coloco lá nas aulas da graduação, que é um texto mais sintético, assim, onde ele vai reivindicar que a gente não deveria estar discutindo mídia, a gente deveria estar discutindo mais software nos cursos de comunicação, e se a gente realmente quiser a gente quiser realmente alfabetizar as crianças, nós temos que ensinar programação a elas e não apenas o alfabeto como fomos criados aí para escrever frases, parágrafos.
Então, no Não Existe Mídia, Só Software, esse texto, de uma maneira que é meio que um pedacinho do que significa o Software Takes Command, ele traz um pouco dessa dimensão, evidentemente que as características midiáticas não são apenas formais, né? Elas são também de sentido, da ideia da mídia como um elemento que não é apenas uma coisa concreta, mas um processo, né? Então, não daria para dizer assim que não existe mídia, só software, mas a ideia é importante para chamar a atenção. Ao meu ver, é uma visão que ajuda a perceber na perspectiva do McLuhan, assim, né? Então, para ficar mais claro, assim, no Language of New Media, o Manovich é mais um arqueólogo das novas mídias, o arqueólogo do presente que olha para o passado e junta essas coisas. No Software Takes Command, ele é um cara, ao meu ver, um autor que chama a atenção também arqueologicamente, porque ele vai tentando escavar e dissecar as interfaces dos softwares de autoração para perceber várias linguagens artísticas, estéticas que são atualizadas ali para dentro, nos filtros, nos diversos efeitos que esses softwares produzem. Mas ele também me parece que tem uma posição no sentido McLuhan, de que o software cria uma ambiência, ou pelo menos ele deixa isso potente, assim, cria uma ambiência que transforma o entorno. Não, evidentemente não quero dar um sentido determinista para isso, mas a softwareização da cultura, como muitas vezes a gente fala, ela aparece bem discutida, ao meu ver, num aspecto da cultura que é a produção de artefatos culturais, no sentido mais formal da palavra, de imagens, sons, audiovisuais e tal. Então, acho que aí ele chama muito bem a atenção para isso. Sim, justamente que uma das coisas que me chamou muita atenção que é logo o início do Software Takes Command é a citação que ele faz assim de como as coisas, como tudo de certo modo hoje, em grande parte, pelo menos, não vou dizer tudo, obviamente, mas em grande parte as coisas, a estrutura da sociedade ela fica, ela está sob esses softwares, né, funcionando por meio ou interfaceadas, digamos, pelas lógicas que esses softwares permitem a operação. Então, desde a parte mais industrial até a parte da comunicação. E daí tu vai ter diversas padronizações, diversas ferramentas que vão servir e que vão ditar, de certa forma, como se pode operar dentro das tuas possibilidades de construir os produtos culturais, né? Então, isso é uma coisa que eu achei muito, muito interessante do pensar que a gente tem essa... não a nossa produção, seja de música, seja de filme, seja de propaganda, seja de conteúdos que vão circular na internet, muitas delas são baseadas em ferramentas que possuem ali dentro, por exemplo, seus templates, ou suas coisas assim, que vão gerando certas padronizações de o que é a grande massa de produtos culturais, digamos assim, que vai sendo criado. Sim, isso é uma das ideias importantes assim do livro dele e que evidente que não é um impeditivo para o trabalho experimental, mas que para tu avançar em relação ao software, tu tem que tentar flertar o máximo possível. É como talvez o processo da escrita, né? Quanto mais tu leres e principalmente ler coisas diversas ou pelo menos te aprofundar nas leituras, a chance de teu vocabulário, teu repertório ampliar e tu escrever melhor ou de forma mais satisfatória para ti aumenta. E nesse sentido é um pouco a ideia desse movimento com o software, porque na grande maioria das pessoas faz uma apropriação introdutória, né? A gente não sabe todas as funcionalidades que estão guardadas dentro do Word ou de outros programas, e com isso isso se reflete talvez, né, em tu encontrar. Eu lembro no meu período de trabalhar em agência de publicidade, que eu peguei a entrada do computador como meta-mail, né, na medida em que tu começa a ver, depois tu via publicado nos jornais, nas revistas, os anúncios publicitários, tu começava a reconhecer tendências
de um certo fetiche que os profissionais de comunicação passavam a ter com determinadas soluções estéticas. Daqui a pouco uma fonte de letra recorrente, um padrão de layout, um determinado sombreamento, questões que existem, provavelmente, né, tu também trabalha nessa área, vê essas recorrências até hoje, com outras características, por exemplo, uma navegação pelos stories que cada um segue no Instagram, tu vai ver repetição de figuras, o relógio que demarca o tempo que falta para determinada questão acontecer. Então, essa recorrência, de certa maneira, ela é um facilitador, mas ao mesmo tempo é algo que parece que nos aproxima de alguma maneira. A gente se sente pertencendo, talvez, a uma certa comunidade de usos e de uma comunidade de formas de se expressar na rede, que nos dá uma certa segurança. Eu também estou usando um recurso que é usado por outros e por isso vou ser reconhecido como parte É integrante dessa uma sociedade, linguagem né? O que em comum, né? É um símbolos familiares e que estão sendo utilizados por um grupo, né? Eu acho que faz total sentido essa ideia. Então, uma coisa que eu queria pescar aqui lá atrás eu citei 2 movimentos que o Manovik faz. E um deles foi na direção ali do Software Takes Command, né? E depois ele vai na direção depois, não cronologicamente, né? Mas um outro lado do que ele faz é com o Cultural Analytics Lab, né? Onde ele vai fazer os estudos quantitativos de dados culturais e produzir ali os gráficos gigantescos com análise de milhões de imagens e a organização dessas imagens a partir de alguns certos critérios, assim. Que potencial tu vê nesse tipo de abordagem e qual é a influência do Cultural Analytics Lab para o teu trabalho ou de outros pesquisadores do PPG? Tá. Assim, ó, é importante pensar que, de alguma maneira, para o Manovich, essa preocupação que ele tem para pensar o que tem de específico nesses softwares que constroem mídia e que ele vai explorar o próprio software em si como um objeto de pesquisa, aí ele, nesse movimento que ele vai fazendo, ele começa a, então, a partir de um software chamado ImagePlot, é software livre, está disponível para baixar e ser usado aí, ele começa a, de alguma maneira, entrar dentro desse outro campo, que é um campo também cujo debate é frequente e de difícil definição, que é das chamadas humanidades digitais, que seria, assim, muito superficialmente falando, como que procedimentos do campo da computação, ou inspirados no pensamento computacional, poderiam, de alguma maneira, contribuir para as questões de pesquisa que as ciências humanas possuem. Eu acho que o Manovich, ele então, ao trazer softwares que... É como se ele fizesse uma pergunta assim: o que de específico o software pode olhar para mim que o meu olhar não atinge? Como que ele pode ser quase uma prótese que estende o meu olhar, que poderia estar analisando um conjunto de imagens mais limitado por conta do tempo para tu, enfim, publicar alguma coisa para discutir determinado fenômeno. Mas à medida em que eu consigo carregar, eu tenho bases de dados, datasets, em que eu consigo jogar isso dentro de um software que me entregue isso organizado em eixos, no caso ele faz lá eixos XY, né? Onde eu combino, por exemplo, saturação de cor ou intensidade, e ele vai criando parâmetros, né? E a gente pode também criar os nossos. Que outras imagens eu posso gerar com milhares de imagens? E essas imagens poderiam me ajudar a dizer coisas mais de uma pesquisa qualitativa não conseguiria responder do mesmo jeito, pelo menos. Então,
essa ideia do analytics com materiais culturais. Então, por exemplo, ele vai voltar lá para o Vertov, pegar os fotogramas do filme do Vertov e colocar na sua máquina image plot para tentar produzir outras imagens com isso, para tentar dizer outras coisas. Ele tem no site dele vários exemplos do trabalho do Cultural Analytics, com capas de mangás, com comparação de pintores, uma série de possibilidades. Eu vou chamar a atenção de duas, assim, que eu acho que são bem bacanas, assim. Uma é o processamento de milhares de capas da revista Time, que seria uma Veja norte-americana, por assim dizer, que forma um quadro muito interessante, ao meu ver, sobre mostrando um processo entre um incremento de instabilidade, de fragmentação e de poluição da imagem. Se a gente olha assim, ele bota cronologicamente, assim, então essa transformação de capas mais arejadas em preto e branco, enfim, para quase parece um engarrafamento de cores, assim, e saturação, o que por alguma maneira poderia ser uma espécie de uma imagem da nossa própria sociedade, que vai se tornando mais complexa, mais fragmentada, a gente está mais cheio de gente, de informação e tal. Acho muito, muito bonito, esteticamente, muito chamativo, do ponto de vista reflexivo. E um trabalho que ficou mais conhecido como Selfie City, então, que é um projeto onde ele trabalha com Cultural Analytics, mas também processando outras, usando bastante as meta tags das fotografias, para tentar pensar em que tipo de tendências dessa fotografia selfie surgem dependendo da cidade. Então, de São Paulo, Moscou, Londres, Nova York e tal. E ele seta vários parâmetros ali de angulação e tal, transforma num software que permite que a gente fique brincando ali, vendo essas imagens, e em cima disso ele produz ali alguns resultados e colocações. Então, é bem instigante esse processo, porque ele coloca o software para realmente ser um olho, uma espécie de olho adicional aí do pesquisador. E aí, o que eu acho que isso tem? Assim, de um lado, não necessariamente usando este software, mas pensando na perspectiva de um software como um parceiro não transparente do processo. Né? O software importa. E aí o software importa e a gente trazer ele de forma mais explícita no processo de pesquisa como uma parte da construção do movimento de coleta dos dados e de produção dos resultados e de análise, que é principalmente o que ele faz, né? Analytics. Ele ajuda nessa análise. Confrontar isso como parte da experiência de pesquisa, eu acho que é fundamental, porque, teoricamente, se o software tomou conta, qualquer pesquisa usa o software. Agora, a questão é em que medida esse uso ele é reconhecido como parte do processo efetivamente, né? E no nosso caso das pesquisas com imagem, a oportunidade do Cultural Analytics é justamente produzir novas imagens com as imagens coletadas, nos permitindo outras visualizações. E, portanto, eventualmente, se dar conta de outras coisas. Dentro do programa, a gente teve uma experiência, que foi a experiência do trabalho de doutorado do João Bittencourt, que vem da área da informática, então, evidentemente que isso foi um grande facilitador para ele. Ele se apropriou do image plot e desenvolveu, né, a partir de uma base de dados que ele localizou no site chamado Mob Games. Ele puxou milhares de imagens de jogos para discutir o conceito de imagem videogeográfica, tentando, então, a partir de algumas parametrizações, gerar imagens, assim como o Manovich gerou, para pensar um pouco, arqueologicamente, vamos dizer assim, um pouco desse cenário da década de 70 até, acho que 2017, mais ou menos,
dessas imagens de jogos, pensando em questões de interface e outras assim. Isso, além de ter gerado a tese do João e ele ter também ele tem um site onde ele tem algumas introduções a isso, assim, alguns exemplos dessas imagens. Recentemente a gente resolveu escrever um pouco mais sobre essa questão metodológica do processo do Cultural Analytics para essas imagens de jogos e saiu num dossiê da revista Logos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um artigo meu com o João discutindo isso, né, da perspectiva da pesquisa. É um desdobramento, então, o uso do Cultural Analytics como movimento metodológico para ingressar nas camadas das imagens videogeográficas, né. E aí a gente fala um pouco sobre esse movimento de pensar o Cultural Analytics como um contribuidor para a gente pensar o que seria essa forma imagética da imagem do game, né? Então é mais um exemplo assim do que eu vejo como útil. O que eu acho é que a gente tem que popularizar mais o uso do Cultural Analytics e conseguir com isso fazer outros insights nesse sentido, assim, né? Eu acho que a gente no LabMan tem potência para pensar aí os frames dos vídeos e outros que tais aí. Mas de novo, se não for o image plot, é mais pensar em como que o software nos ajuda a olhar coisas, não e sem dizer que ele está nos dizendo uma verdade a mais, ele está contribuindo. E a gente está considerando a característica do software como parte integrante do nosso movimento, quer dizer, quando a gente aciona o Google para dar buscas e para encontrar vídeos, a gente está lidando com um território onde determinado tipo de algoritmo nos diz para onde a gente direcionar o nosso olhar. E isso deve ser levado em consideração como parte do processo e eventualmente pensado, por exemplo, se a gente pode desviar um pouco disso, se for o caso, ou reconhecer a presença disso como um influenciador dos resultados que a gente obtém, né? Pois reconhecer esse... Eu estava pensando sobre até reconhecendo o papel que o software está tendo no processo de uma pesquisa, tu consegue definir, por exemplo, tu realmente consegue incluir ele no processo do que está sendo analisado, né? No que está sendo visto, né? Então, tipo, e pensado. Então, até no caso de uma escavação que a gente vai fazer com o LabMan, pensar por que certas memórias, certas lembranças ali, né? Certas imagens vão aparecer mais facilmente ou vão vir mais, estão mais à superfície em uma determinada busca, e outras por que elas estão lá na 25ª ou 30ª página da busca ou uma coisa assim. Então, são Também. reconhecendo o papel do software nisso. Do ponto de vista de um olhar mais quantificador, assim, inspirado no Cultural Analytics, por exemplo, há trabalhos que não necessariamente usam o Cultural Analytics e o Image Plot, mas usam outros programas para fazer essa relação e até produzir objetos esteticamente curiosos a partir disso. Por exemplo, tem um projeto, que a gente pode depois botar aí o link, que é uma sobreposição de todos os episódios dos Simpsons num grande audiovisual. É um trabalho bem curioso, né? Porque a gente começa a notar regiões da tela onde recorrentemente todos os episódios comparecem de algum modo. Evidentemente que a abertura do desenho tem uma certa similaridade ao longo do tempo, mas é muito, muito interessante a força que esse processamento das imagens numa quantificação absurda pode nos construir de outras imagens para a gente entender os fenômenos midiáticos, né? Um outro que eu vi recentemente são todos os episódios de Friends sobrepostos, com áudio junto, né? E uma das coisas engraçadas disso é que
Cada episódio em torno de 30 e poucos minutos, 20 e poucos minutos, né? Eles têm uma curiosa risada eterna. Porque, evidentemente, em cada episódio, o momento onde entra aquela risada pré-gravada é um pouco diferente, né? Só que quando tu junta todos, fica um macro episódio de risada eterna dentro da sitcom, assim. Então, não só serve para um olhar sobre as estéticas da linguagem, mas produz novas imagens, né? Isso para falar, né, da ideia do trabalho com o banco de dados como forma cultural e como que isso pode ser construído, né, em termos de ferramentas e alternativas para se olhar para as imagens a partir de outros pontos, assim. E uma coisa que eu lembrei enquanto eu pensava o roteiro para essa conversa foi uma Aham. das primeiras publicações que foram feitas, né, que a gente fez no perfil do Lamen no Instagram, que foi Uhum. sobre uma pesquisa chamada da Republic of Letters, que é a República das Cartas de Voltaire. Foi feita Uhum. por acadêmicos de Stanford, onde eles mapearam visualmente as redes de comunicação que existiram em torno das correspondências de Voltaire, no caso, né, que existiram ali no Iluminismo, né, no período Uhum. de maior atividade dele, principalmente, que tem mais os registros, e que, se não me engano, somam ali umas 20 mil cartas no banco de dados. E eles Aham. construíram um mapa dinâmico e interativo, um software onde pode mexer e selecionar as formas de organização que tu quer, que pode ser ou por número de cartas, ou por local, ou por... Tem várias opções ali que tu pode ver, e o mapa vai... Aquela cartografia dos pontos de contato ali e tudo mais vai se alterando conforme a tua vontade, digamos assim, de conhecer. Uhum. E uma das coisas interessantes desse post foi justamente que a gente pensou como isso, no texto, né, se pensava como parecia muito com uma rede social de acadêmicos, digamos assim, porque tu tinha diversas conexões de vários pontos universitários, né, ali da Europa, trocando mensagens, e mais ali, como viu, né, mais de 20 mil mensagens, digamos assim, Uhum. durante aquele período. E, e daí, então, fazer pensar como há ou não uma rede social ali ocorrendo, né? Se daria para se considerar isso. Mas, para além dessa especificidade ali da publicação, como que tu vê essa possibilidade de se ver a pesquisa, de se observar a pesquisa a partir do uso dos softwares com esses mapas dinâmicos, e o que tu acha que são os potenciais reflexivos ou críticos desse tipo de análise quantitativa que eles fazem, pensado para a comunicação? Assim, o que tu vê de possibilidades nesse meio de expor a pesquisa ou alguma coisa do tipo? Tá. O que eu acho desses projetos? Acho que eles refletem muito o que essa reflexão sobre o Manovich nos traz, assim. À medida em que tu incorpora o software como um elemento constituidor da cultura, tu não pode abrir mão, então, de entender que ele tem um papel importante no processo de pesquisa também. Se ele tem um papel importante no processo de pesquisa, ele vai, então, passar a ocupar alguma parte em processos laboratoriais de investigação, e eu acho que o maior desafio dos últimos, enfim, 10, 15 anos é como que na área das ciências humanas e sociais isso é apropriado, sem derrubar o processo reflexivo que essas ciências já possuem, mas colaborando nisso, não só como o próprio objeto de pesquisa que é, em função do seu papel como artefato cultural mesmo, o software em si, mas as especificidades que ele pode trazer no sentido de estender o olhar e aprofundar e ampliar o olhar. Por isso que eu acho que os softwares que nos auxiliam a processar volumes de imagem e construir materialidades novas com isso,
são, de certa maneira, softwares que têm uma pegada escavatória, né? E que com isso conseguem fazer esse processo de adentrar o solo digital com outros mecanismos que não aqueles que a gente está mais acostumado a fazer numa pesquisa qualitativa, e, de certa forma, também são cartógrafos, né? São mapeadores, né, desse processo junto conosco, né? Não ficando, então, cego à presença do software e, ao mesmo tempo, reconhecendo que ele produz questões específicas interessantes, que a gente consegue se mobilizando nesse sentido. Os softwares que permitem esse movimento com imagens num volume grande, como é o caso do ImagePlot, do Cultural Analytics do Manovich, produzem uma certa visão de drone, né, da nossa cultura, permitindo que a gente detecte regiões onde determinadas características estéticas ou de gênero ou narrativas sonoras emergem mais nesse ponto e não em outro, seja do tempo cronológico ou do espaço ou dos dois em combinação, e, portanto, oferecem oportunidade para que a gente faça uma reflexão sobre a memória das mídias, né? Perfeito, então. Mais alguma coisa que queira comentar assim, sobre o papel do Manovich no LabMain, alguma coisa do tipo, para a gente dar encaminhamento? Eu acho que, principalmente, pensar que o Manovich é um autor importantíssimo, porque ele nos abre portas e que nos permite depois avançar com outros autores, quem sabe, a partir de várias das colocações que ele traz. Explorar ele no sentido dos trabalhos que existem entre o Language of New Media, Software Takes Command, e entre o Software Takes Command e o Cultural Analytics, que sai agora em outubro, onde há outras ideias e textos e reflexões que ele coloca ali, e com isso avançar por uma ideia de discutir a tecnocultura contemporânea, essa digital, superando, né, talvez, ou superando, pelo menos acrescentando esse olhar mais sobre o caráter imagético desses fenômenos, né, não reduzindo a importância das demais questões, mas que elas podem ser pensadas enquanto imagens da nossa cultura, né? Perfeito, então. Acredito que por hoje é isso, nosso programa. Tá E certo. foi muito legal ouvir um pouco mais sobre o Manovich. Espero que tenha ajudado outras pessoas também que venham assistir a esse episódio. E é isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá, seguido, conversando. Feito, então. Obrigadão. Feito. Tchau, tchau. Tchau.